Para costurar essa peça eu estou usando viscolinho, mas ele lembra mais um linho do que uma viscose, então ele é um tecido um pouco mais encorpado. Ficaria muito bem em gabardine, em sarja acetinada, em tencel. E esse molde eu preciso de 2 partes da frente e 2 partes das costas. Então eu coloquei ele em cima do tecido dobrado e eu estou cortando. Essa aqui no caso é a parte da frente. Esse molde ele já tem margem de costura, ele já está prontinho para você só usar ele e costurar. É um molde que a gente imprime em casa, na impressora caseira, e monta como se fosse um quebra-cabeça. Ele fica nesse tamanho, né? Ele é em formato profissional. Esse molde ele vai do 36 ao 54 e ele já está preparado, pilotado para quem quiser costurar. Ele tem esses piquezinhos que é importante a gente marcar com a tesoura mesmo, assim, né? Fazer uma marcaçãozinha, que é um piquezinho de encaixe, que é um piquezinho que tem alguma necessidade de encontro, assim. Então é bacana a gente fazer essa marcação. Agora eu estou cortando as costas, você veja que ele já tem margem de costura, e depois disso eu vou cortar a gola e os bolsos. Para começar a costura, lembre-se sempre do nosso melhor amigo, né, o ferro de passar roupa, e a gente vai dobrar 2 vezes o peitilho aqui, 2 vezes para dentro, assim, ó, bem nesse piquezinho, bem onde a gente fez aquele cortezinho aqui para marcar, e a gente vai ter essa primeira marcação para poder passar uma costura bem aqui na bordinha, e ele também, por ser dobrado 2 vezes, já tem um pouco de estrutura, porque depois a gente vai ter que fazer as casinhas de botão e pregar os botões aqui nessa parte da peça, né? Então, costura aqui, estou usando um ponto normal da máquina com largura de 2,5, agulha tamanho 14 para tecido plano e linha de poliéster normal. Aqui no final até acabou a linha, né? E você vai fazer isso para as 2 partes da frente, ó. Elas já saem prontinhas com esse trespasse preparado. Nas costas, a gente vai passar uma costura normal no meio e já vai fazer acabamento aqui também. Você pode fazer overlock, você pode colocar um viés se quiser. Eu fiz com o zigue-zague da máquina mesmo, olha só. E ele ficou um acabamento super digno, assim, eu gosto. Dependendo da peça, eu gosto mais até do zigue-zague do que da overlock. Então, com as costas também costuradas, vamos colocar ombro com ombro, passar uma costura prendendo esse ombro aqui, né? A gente já começa a transformar a nossa peça e depois de costurar ombro com ombro, a gente vai costurar a lateral. Então, vai passar uma costura aqui, ó, fechando a lateral da nossa peça com bastante capricho. Acabei de fazer uma prova na peça e ficou muito parecida com um jaleco de professora, assim, sabe? Tipo um guarda-pó. Não tem nada errado, né? Num jaleco de professora, mas quando você quer uma peça de moda mais estilosa, assim, não sei se vai rolar. Para fazer o acabamento nessa cava, eu vou cortar tiras de viés, que nada mais é do que você pegar um retalho do seu tecido aí, ou até viés pronto, né? Mas no caso, esse aqui vai combinar mais, e cortar enviesado, em 45 graus. E por que a gente faz isso? Porque quando a fibra está enviesada, assim, né, na diagonal, ela ganha elasticidade. E a gente precisa dessa elasticidade para fazer a costura em curva, que é o caso aqui da cava, né? Então, veja se ela está do tamanho certo, se ela vai caber. E pelo direito, eu dobro uma única vez esse meu viés e eu vou começar a alfinetar aqui. Eu deixo um pouco de excesso nessa parte da costura que fica embaixo da cava. E vou costurando ele ao redor, né, o caso alfinetando, né? Ele ao redor de toda a cava para poder fazer uma costura prendendo. Eu estou fazendo ele do direito, porque depois eu vou virar ele para o avesso. E é importante que a gente decida isso. Eu quero fazer que seja o mais invisível o possível, entende? Que não fique aparecendo esse viés. Então, por isso eu tomei a decisão de costurar ele pelo direito para depois rebater pelo avesso, mas poderia ser o contrário. E aqui, na minha opinião, não funcionaria um viés pronto, porque ele não teria o mesmo tom desse branco, iria aparecer, sabe? Então, esse é um caso que fazer viés do próprio tecido vale mais a pena. A gente vai costurar, não encosta um no outro, ele vai ficar um buraquinho aqui mesmo, ó, tá vendo? Porque agora a gente junta assim, ó, direito com direito, essa finaleira do viés, para passar uma costura, agora sim fechando ele aqui, ó. Tá vendo? A gente passa essa costura, depois vai refilar. Então, tem gente que tem um pouco de medo disso, mas não precisa ter, vai na confiança, ó. Passei a costura, agora eu vou tirar o excesso aqui, vem com a minha tesoura mesmo e corto esse excesso, corto excesso de fio. Esse é um trabalho de capricho, de atenção, mas ele funciona super bem. E ó, ele ainda tá aberto aqui, porque a gente não costurou até o final. Então, passo uma costura agora terminando de colocar esse viés ao redor de toda a cava. Agora, já tô olhando pelo avesso aqui, ó. E eu vou, agora sim, rebater ele pro avesso. Ele tampa toda essa sobra de tecido que ficou, todo esse encontro da costura, e fica um acabamento, assim, caprichosíssimo. Eu adoro viés, adoro no decote, adoro na cava, adoro por dentro da
peça. Viés eu acho que é um dos grandes trunfos de quem costura na máquina de costura doméstica. Então é só alfinetar ele ao redor de toda a cava agora pelo avesso e aí sim passar uma costura agora rebatendo aqui. Esse tecido ele aceita ferro de passar, então se você puder ir passando por todo o processo, isso faz uma grande diferença, assim, isso vai facilitando o seu trabalho para esse viés não ficar enroladinho, não ficar feio. Tá gostando da aula, né? Já se inscreveu no canal? Já clicou ali no joinha para me dizer que está gostando desse vídeo? Agora a gente vai usar entretela termocolante de camisaria. Veja que ela é brilhantinha desse lado, aqui onde está a cola. E a gente vai cortar ela um pouco menor que o tamanho da gola, então como se ela não tivesse margem de costura. Aqui eu já colei ela com o calor do ferro mesmo. Você vai colocando o ferro, ela cola no tecido e ela dá estrutura. Então a gente coloca agora, e cola pelo avesso, né? Coloca direito com o direito do tecido e vai passar uma costura aqui, ó, nessa parte de cima, mas deixando uma aberturinha aqui e uma aberturinha aqui. Então não faz até o final, deixa cerca de 1 centímetro aqui, ó, tá vendo? Abertinho. Isso aqui vai facilitar a gente depois na hora de prender essa gola na peça. Então eu viro tudo para o direito e passo bem com o ferro de passar. Então vira com bastante capricho. Eu não faço nenhum tipo de alinhavo nela por enquanto, ou pesponto, ou coisa assim. Só vou agora e passo bem com o ferro de passar. Depois que ela tiver passadinha, ela fica assim. Dobro ao meio para encontrar exatamente o meio dela, faço um piquezinho, tá vendo? E aqui na minha peça, eu tenho as costas que tem essa costura, então eu sei exatamente o meio das costas. Vou encaixar com ela aberta aqui o piquezinho, essa parte que não tem entretela, e vou começar a alfinetar. Então vou alfinetar ela agora ao longo de toda a minha gola. Começo a realmente, de todo o meu decote, né? Vou prender a gola no decote. Mas quero que vocês observem uma coisa, porque cheguei aqui no final, parece que ela tá menor. Mas o que acontece? A gola, ela fica como se fosse enviesada o corte dela, né? Arredondado ali. Então a fibra, ela dá uma esticada, a fibra, ela cede. Então aqui eu vou deixar ela do tamanho certinho. E aí eu ajusto a gola aqui, porque ela encaixa, ela não tá menor. É só uma questão mesmo de que a fibra ali da golinha, ela deu uma cedida. Cuidado para o ombro ficar todo para o mesmo lado. E agora sim, com ela toda encaixada aqui, vou passar uma costura prendendo a gola primeiro pelo avesso. Então, passa essa costura, ela vai ficar muito caprichadinha, muito bonita. Tô olhando para o direito aqui agora já. Tombo ela para o direito e eu vou, mais uma vez, com a ajuda do ferro de passar, esse meu grande melhor amigo, fazer as dobrinhas aqui, o encaixe perfeito. Então, eu dobro ela para dentro, aqui dessa parte ela tem a entretela, isso me ajuda. Dobro ela e alfineto. Olha só como o encaixe fica perfeito. É isso aqui que a gente quer da nossa gola, depois que ela estiver bonitinha. Ela fica uma gola estilo padre, assim. Então, eu gosto muito do resultado. Agora é só costurar. Eu gosto de rebater aqui pelo lado direito, né? Pelo lado que eu tô olhando, pelo lado que eu vou usar a peça depois. Então, faço a costura prendendo. Depois, aqui na parte de baixo, a gente vai fazer uma bainha dobrando 2 vezes para dentro. Então, não tem segredo, vem aqui, dobra 2 vezes para dentro. Se precisar alfinetar ou alinhavar, você faz isso também, tá bom? Eu aqui já vou direto, na cara e na coragem, passar essa costura pela bainha. E esses moldes em formato profissional, que vão do tamanho 36 ao 54, eles são para quem é assinante da Escola de Costurar, que tem um molde novo toda semana, mas ele também é vendido avulso. Então, se você quiser fazer esse projeto, aqui no box de informações tem o link, tanto para ser assinante, quanto para comprar o molde de forma avulsa. Agora eu vou começar a colocar os botões. Então, primeiro eu marco ali na gola, né? Eu fechei ela. Aí eu pensei em fazer com 5 centímetros aqui, com 6 centímetros, mas não ia ficar bom. Daí eu fiz com 7. Decidi colocar de 7 em 7. Eu pensei muito nesse decote, o quanto ele vai abrir se eu deixar o primeiro botãozinho aberto, sabe? Não pode ser muito longe um do outro, senão não vai ficar legal. Então, com 7 centímetros aqui ele vai ficar bom. E um botão de cerca de 1,5 centímetro. Eu escolhi esse botão que ele é branco. Não era meu objetivo que ele aparecesse mais que qualquer coisa. E ao todo, para mim, aqui serão 9 botões. Todas as casinhas eu fiz no caseador automático. Mas tem várias aulas aqui no meu canal que eu ensino, inclusive a última da outra blusa que a gente fez, que eu ensino você a fazer a casinha de botão sem precisar do caseador automático, caso a sua máquina não tenha, né? Mas o caseador, ele ajuda muito. Depois eu faço a limpeza, então tiro todo o excesso de fio. Esse cuidado de limpeza que a gente vai fazendo na peça ao longo do processo, ele é muito importante.
Corto aqui o meio, tô cortando com a tesourinha mesmo, né? Então, abro o meio e vejo se o botão tá passando. É muito importante nesse processo de abrir a casinha que a gente vá averiguando se o botão tá passando, se tá certinho, se não tá passando, abre mais um pouquinho, tá vendo? Capricha, porque depois a peça vai... sempre que a gente vai limpando, cuidando, já deixando ela pronta, todo o resto do processo fica facilitado. Para fazer o botão, né? Pregar o botão, eu marco bem no meio da casinha, e isso me garante que o botão vai ficar no lugar certo. Eu sempre prego o botão sem deixar o avesso aparecendo, então faço com o avesso invisível. E eu vou colocando o botão e pregando ele aqui, sempre pegando só a parte do tecido da frente, ou as duas, né? No caso, ela tá tripla, o tecido, não tripla. E aí eu vou pregando ele sem que ele apareça na parte de baixo. Então, vou pregando o botão com bastante capricho, passando um lado do outro. E o segredo é, nesse final aqui, você girar o tecido, ou a linha, né? Gira. Isso que deixa o botão bem pregadinho e bem firme. E aí sim faz o arremate, corta a linha e tá prontinho. Faz isso em todos os botões, ele vai ficar perfeito. E olha aqui o avesso. Coisa mais linda de se ver. Ai, que botão lindo, gente. É o tipo de capricho que a gente pode ter numa peça artesanal que peças industriais não conseguem ter. Prego aqui, ele já está bonitinho, eu me certifiquei, né, que a casinha estava servindo certinha, e vou para o próximo botão para que ele vá ficando assim perfeito. O bolso, olha só, você dobra uma vez mais uma aqui para fazer esse acabamento. Aqui tem o piquezinho também, que a gente sabe exatamente onde fazer essa dobra. O nosso bolso, ele tem um gabarito, né, esse gabarito que a gente vai usar para passar com o ferro e deixar ele bem dobradinho, assim, do tamanho certo. Ele vai 2 bolsos na parte de cima, 2 bolsos na parte de baixo. E aí a gente alfineta na peça. Você pode colocar o bolso se quiser antes, né? Não precisa esperar essa finalização da peça para pregar o bolso. E a gente vai costurar ele assim, ó. Sobe aqui, vira e desce. Sobe e desce. Isso aqui deixa o bolso bem ajustadinho. E a gente pode colocar as abas. Eu coloquei só na parte de baixo, mas você pode colocar também na parte de cima. Ele vem com o molde da parte de cima também. Dobra uma vez a aba, passa a costura na lateral, depois vira tudo para o direito, passa bem com o ferro de passar. Eu não fiz também pesponto, assim, né? Não fiz nessa aba, mas poderia fazer se você quisesse. Costura aqui, ó, na parte de cima, ele vai ficar assim. Então, a gente vai costurar ele assim, ó, virado para cima. Primeiro, deixa ele 1/2 centímetro para cima aqui, ó. Alfineta, para passar essa costura e deixar ele bem presinho aqui. E depois a gente vai, depois que tiver costurado, você pode passar o overlock ali se você quiser, tá bom? E dobrar ele para baixo agora e passar uma costura aqui por cima, assim, ó, dando esse acabamento para que ele fique realmente preso. Passei esse pesponto por cima e o nosso bolso tá pronto. Podia colocar aqui um botão se quisesse também fechando, principalmente se o botão for decorativo. No meu caso aqui, o meu botão ele não é decorativo. Eu fiz ele para que ele seja quase que invisível, né? E a nossa cintinha. A sua tá reta aí, mas você pode fazer, também quiser fazer uma ponteirinha, que nem eu fiz, você pode fazer. Costura ela toda pelo avesso e deixa essa outra parte, uma parte você deixa fechada, que não precisa ter essa pontinha que eu fiz na minha, mas você pode fazer. E a outra aberta, porque a gente vai virar tudo para o direito. Então, vira essa peça toda para o direito, passa bem com o ferro de passar. E aí eu tenho 2 meia argolas aqui. Eu gosto dessa cintinha com meia argola. Eu acho que é melhor do que cinta com fivela, para um caso de uma peça artesanal, assim. Dobro uma vez, dobro mais uma e prendo essas 2 meia argolas em uma das pontas, porque depois a gente passa aqui por dentro dessa forma aqui, né? Passa aqui e ela fica um cintinho ajustável. Agora, olhem o resultado. Não ficou nada com cara de guarda-pó. Ficou, sim, uma peça super estilosa, super na moda. Eu adorei ela branca, sinceramente. Acho que eu fiz uma ótima escolha da cor do tecido. E a gente pode usar ela assim, que ela fica ótima. Ela fica muito estilosa com shorts, com calça, mas você pode também usar ela por dentro da peça, tendo um outro estilo de blusa. E aí, gostou? Beijo!